Olá, eu sou o professor Douglas Tinte e hoje nós iremos falar sobre o uso da tecnologia da informação e da comunicação. Como nós estudamos, os parâmetros curriculares nacionais apontam alguns recursos para fazer matemática na sala de aula. Dentre eles são os recursos da resolução de problemas, jogos, história da matemática e também a tecnologia da informação e da comunicação. Quando pensamos em tecnologia, várias palavras vêm à nossa mente, dentre elas computador, softwares, globalização, mas iremos nos atentar à palavra internet. Você já parou para pensar como que as pessoas se comunicavam antes dos anos 80? E como se comunicam hoje? Quais as principais diferenças? Antes, as pessoas se comunicavam por cartas, imprensa escrita, rádio, telefone fixo, televisão e outros recursos. Atualmente, permanecemos com os mesmos meios de comunicação e acrescentando a internet, temos então o e-mail, as redes sociais e outros recursos. Bom, a internet chegou no Brasil no ano de 1988 por iniciativa da Comunidade Acadêmica São Paulo, a FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e por uma parceria com a UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e também do Laboratório Nacional de Computação Científica. Sua exploração comercial foi iniciada no final do ano de 1994, a partir de um projeto piloto da Embratel, onde foram permitidos acessos à internet, inicialmente através de linhas de escadas. Em uma pesquisa realizada pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, evidenciou que, desde 2005 até o ano de 2011, houve um crescimento do percentual de brasileiros que residem em domicílios que possuem microcomputador com acesso à internet. Se compararmos de 2005 a 2011, esse crescimento foi de 170%. Isso mostra o quanto as pessoas estão tendo mais acesso à internet nos dias atuais. Bom, nos últimos anos podemos presenciar um avanço tecnológico muito grande. Sendo assim, o computador passou a fazer parte do cotidiano de muitas pessoas, e é claro também que esse recurso chegou às escolas. No que diz respeito à utilização da tecnologia da informação nas aulas de matemática, os parâmetros curriculares nacionais apontam que esses recursos devem ser entendidos como instrumentos para contribuir com o processo de ensino-aprendizagem e, consequentemente, para a melhoria desse processo. Bom, o uso da tecnologia na disciplina de matemática, bem como nas demais disciplinas, é parte essencial da educação, na medida em que os alunos aprendem com seu uso eficaz das diferentes ferramentas que as tecnologias proporcionam. A utilização da tecnologia possibilita experimentar e testar hipóteses, confrontar ideias, trocar experiências, construir gráficos, dentre outras possibilidades. Deve ser entendida como uma aliada e não como uma ferramenta que exclui outros recursos, como, por exemplo, a construção de gráficos ou a manipulação de régua e de compasso. Ou seja, um professor ele pode utilizar um recurso computacional para fazer com que seus alunos construam gráficos, mas isso não exclui a criação com régua e compasso. Bom, deste modo, deve ser entendida como uma aliada e não como uma ferramenta que exclui os demais recursos. O autor João Pedro da Ponte, ele aponta, que as tecnologias digitais permitem perspectivar o ensino da matemática de modo profundamente inovador, reforçando a importância dos cálculos, permitindo que o professor dê maior atenção ao desenvolvimento de capacidades de exploração, investigação e modelação. Então, essas capacidades devem ser exploradas ao longo desse processo de utilização da tecnologia. Então, toda vez que o professor pensa em utilizar a tecnologia em sua aula, ele deve priorizar atividades que pautem-se na exploração, investigação e na modelação de dados. Vamos a um exemplo. Então, com o auxílio de um software chamado Implot, um professor pode solicitar aos seus alunos do 9º ano ou do 1º ano do ensino médio que construam um gráfico da função x² menos 6x mais 5.
Mas qual seria o objetivo dessa atividade? Seria simplesmente a construção? Como poderíamos utilizar essa atividade para desenvolver nos alunos as capacidades de exploração, investigação e modelação apontadas por Ponte? Bom, refletir sobre essas questões é fundamental para que não utilizem as tecnologias de maneira superficial e que, cada vez mais, possamos explorar as potencialidades que esses recursos possuem. Deste modo, agregaremos mais qualidade aos processos de ensino e aprendizagem da matemática. Bom, uma possibilidade de atividade de exploração com software seria a análise do comportamento da função quadrática. Então, este é um exemplo do que poderia ser feito com o software Winplot. Com o auxílio do software Winplot, o professor pode solicitar aos seus alunos que construam, no mesmo plano cartesiano, os gráficos das funções x² menos 6x mais 5 e menos x² menos 6x mais 5. Na sequência, perguntar aos alunos o que acontece com esses dois gráficos e indo conduzindo a atividade até que percebam que o valor de quem acompanha a variável x² é quem determina se a parábola terá concavidade voltada para cima ou voltada para baixo. Bom, aqui temos então a imagem do software Winplot. O software Winplot ele permite a construção de gráficos em duas dimensões, ou seja, o plano cartesiano xy, ou então em três dimensões, x, y e z. Nesse caso, estamos utilizando um gráfico de duas dimensões, x e y. Então, aqui nós vamos pedir uma janela de duas dimensões. É importante dizer que o software Winplot é um software gratuito e você pode encontrá-lo em um site da internet que está disponível no material que você teve acesso. Aqui temos, então, a solicitação de uma equação e uma equação explícita. É possível criar gráficos de outras naturezas. No caso de funções lineares, quadráticas e exponenciais, utilizaremos então aqui a função explícita. Na sequência, a janela que aparece, então será inserido o valor da expressão da nossa equação, dessa função, x². Para usar ao quadrado, então utilizaremos o símbolo circunflexo, o acento circunflexo, x² menos 6x mais 5. E na sequência apertaremos o OK. Feito isso, o próprio software já irá nos trazer então a parábola que descreve a função x² menos 6x mais 5. Com a ajuda das teclas Page Down e Page Up do nosso teclado, é possível dar um zoom nesse gráfico e assim poder observar o comportamento dessa função ao longo dos valores que foram atribuídos. É possível também alterar a espessura e a cor da linha. Aqui nós temos então na janela a espessura da linha. Se eu coloco um número aqui, por exemplo 4, essa linha dessa curva da parábola vai ficar um pouco mais espessa. E se eu diminuo, vai ficar mais fina. E no botão cor, é possível alterar a cor do gráfico dessa função. Bom, para inserir uma nova função, basta então clicar na opção duplicar, que nós temos na janela anterior. Então aqui a opção duplicar. Quando eu duplico, ela copia essa função e aí eu faço então a edição e altero o sinal de x² para menos x². Dessa forma. Então, aqui nós teremos então a função duplicada e se eu clicar em editar, eu posso então fazer essa alteração para menos x² menos 6x mais 5. Observe que aqui foi pedido então para que essa parábola menos x² menos 6x mais 5 ficasse numa cor diferente da função x² menos 6x mais 5, para que o aluno pudesse perceber as diferenças entre elas. Dessa forma, o professor pode solicitar outras funções para que o aluno perceba que toda vez que eu tiver um valor positivo acompanhando o x², essa parábola terá concavidade voltada para cima, e toda vez que o sinal for negativo, teremos uma parábola com concavidade voltada para baixo. Essa é apenas uma opção do que é possível ser feito. É possível várias outras
possibilidades para investigar o sinal de uma função, saber quando o delta é maior do que zero, menor do que zero, igual a zero, o que acontece com a função. Então isso o professor pode ir testando com seus alunos e fazer com que eles concluam as propriedades, os teoremas, que muitas vezes nós queremos simplesmente transmitir a eles. Bom, como podemos perceber, é fundamental que a atividade seja bem planejada pelo professor e que possibilite aos alunos a formulação de questionamentos, que podemos chamar de conjecturas, que possam ser respondidas com a manipulação do software. Ou seja, se a concavidade é para cima, para baixo, ele pode manipular e chegar à sua conclusão. Quando a variável x² é positiva, concavidade para cima, negativa, concavidade para baixo. E na manipulação com o software, o aluno consegue concluir essa propriedade. O professor poderá solicitar aos alunos que testem outras hipóteses, alterando os valores da função para que o aluno possa confirmar ou não essa hipótese. Neste caso, a atividade torna-se mais dinâmica e justifica-se então a utilização do software. Imagine se os alunos precisassem construir manualmente 4 gráficos para perceberem essa propriedade. Demoraria um tempo considerável. Vale lembrar que a atividade com software não pode excluir atividades manuais, visto as habilidades que elas possibilitam. Bom, em síntese, a presença das tecnologias nas escolas requer dessas instituições de ensino e também do professor novas posturas frente ao processo de ensino e aprendizagem, que necessitará de um professor mediador do processo de interação, tecnologia e aprendizagem, que proporcione constantemente aos alunos experiências de aprendizagem significativas, tanto presencial como à distância. A revolução tecnológica produziu uma geração de alunos e de pessoas que cresceu em ambientes de multimídia diferentes das gerações anteriores. Portanto, rever as práticas educacionais atuais torna-se uma condição necessária para que possamos proporcionar uma educação apropriada para essa geração. Para finalizar, há uma infinidade de softwares e tutoriais disponíveis na internet. Busque, interaja, aprenda, reflita, planeje, implemente e avalie a viabilidade de utilizá-las em suas aulas. Há ainda também nas escolas uma resistência muito grande por parte de professores que não acreditam nessa utilização da tecnologia. Contamos com você para implementar atividades com tecnologia da informação e da comunicação em sua futura prática docente. Bom, finalizamos aqui então o estudo do tema Tecnologias da Informação e da Comunicação. Até a próxima.